Olá, muito boa noite para todo mundo. Com a rancharia armada e a peonada jantada e regalada, e já com as violas afinadas, a comitiva festeira do Terra Viva DBO na TV agora está toda reunida na roda da fogueira, pronta para começar a nossa cantoria, o que será feito agora com a apresentação da prosa brideira do dia. Aleluia, aleluia, aleluia. E conforme o nosso procedimento costumeiro, que já é do conhecimento dos companheiros e companheiras fazendeiros, a louvação está sendo falada 3 vezes porque a notícia é alvissareira e merece a repetição. Pois o caso que tem para ser contado é que o Ministério da Agricultura mandou publicar nesta segunda-feira, dia 25 de março, uma portaria reconhecendo oficialmente mais uma balaiada de estados brasileiros como livres de aftosa sem vacinação. Entraram nesta nova lista, por ordem alfabética, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal, que a partir do dia 2 de maio vão poder finalmente mudar a sua condição sanitária em relação à febre desgracenta. O avançamento deste imenso pedaço de chão do sertão brasileiro em relação à situação de risco da doença representa mais um trecho vencido no roteiro estabelecido pelo PNEFA, que é o Plano Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa do governo federal, criado em 2017 com a intenção de livrar o país inteiro da necessidade de fazer a imunização do gado até 2026, que, aliás, pelo tanto que o tempo anda ligeiro, não vai demorar quase nada para chegar. Agora, o próximo passo a ser dado por estes estados é conseguir conquistar na OMSA, a Organização Mundial de Saúde Animal, o reconhecimento internacional como área livre sem vacinação, sendo que para isso eles vão ter de cumprir um prazo de mais 12 meses sem aplicar injeção, evidentemente, O que quer dizer que o diploma deve sair aí um pouco antes da metade do ano que vem, quando a entidade faz a sua reunião anual. Enquanto isso, nestas regiões que acabam de mudar de condição, fica expressamente proibido guardar, comercializar e, logicamente, usar nos animais a vacina contra a aftosa. Da mesma maneira, também fica suspenso o transporte de gado entrando ou saindo destes estados para outros que tenham uma situação sanitária diferente. E a gente aproveita para fazer a recordação de que Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e partes do Amazonas e de Mato Grosso já têm este reconhecimento internacional como zona livre sem vacinação. Por outro lado, em abril será feita a derradeira aplicação da injeção nos rebanhos da Bahia, Maranhão, Pará, Piauí, Roraima, Sergipe e parte do Amazonas. E a vacinação vai continuar normalmente por mais este ano no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, com etapas em maio e em novembro. Na organização da lida e da vida no sertão, cada função tem de ser assumida por quem nela é especialista. E nesta concertação, enquanto o pecuarista se ocupa de engordar o gado, a gente aqui se encarrega de deixar o mercado bem explicado, com a apresentação da conversa com o analista. Olá, Felipe Fabre, zootecnista, analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e hoje eu estou aqui para poder resolver uma pergunta, ou melhor, responder uma pergunta que veio aí do pessoal de casa, que nos trouxe os nossos telespectadores. A pergunta é, depois da habilitação de mais frigoríficos brasileiros para exportar para a China, o que deve acontecer no mercado? O preço do boi destinado ao país, ele vai subir? Bom, para saber a resposta dessa e de outras perguntas, fica o convite para entre os dias 9 e 12 de abril, lá em Ribeirão Preto, no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, para participar do encontro de confinamento e recreadores da Scott Consultoria, onde nós debateremos temas de relevância para o mercado, partes zootécnicas, partes de manejo, enfim, será um evento do mais completo daquilo que a pecuária tem a oferecer hoje aos produtores brasileiros. Então vamos lá, vamos falar a respeito da pergunta que veio aqui do pessoal de casa. Primeiro ponto, no dia 12 de março houve a habilitação de mais plantas à exportação de carne bovina para o mercado asiático. Foram
quase 25 plantas, cerca de 25 plantas pensando aí na carne bovina, e num primeiro momento muitos produtores passaram a ter isso como uma orientação positiva, um cenário mais favorável com relação à precificação das boiadas, principalmente o chamado boi China, né, aquele boi mais jovem, com até 30 meses ou até 4 dentes com relação à sua idade, né? Mas na nossa percepção, esse cenário de ampliação com relação às plantas frigoríficas, ele deve acabar pressionando as cotações da arroba do boi gordo, principalmente mais para frente, em momentos de fase de alta. Por quê? Hoje, China não paga mais a mesma coisa que pagava há 2, 3 anos atrás. China compra bem em volume, mas tem pago menos com relação à carne bovina que tem comprado aqui do mercado brasileiro. Com isso, não há margem para que a indústria pague mais pela arroba do boi gordo, principalmente em um cenário de fase de baixa, como o que nós estamos assistindo em 2023 e 2024. Pode até ser que, no primeiro momento, com mais compradores participando ativamente do mercado, os preços trabalhem com uma certa estabilidade ou até mesmo altas pontuais em algumas regiões, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que tiveram aí o maior número de plantas habilitadas, mas não esperamos que esse quadro se sustente, principalmente porque estamos na entrada do outono, período onde a oferta de boiadas começa a aumentar para aliviar a capacidade de suporte de pastagens e ainda estamos em fase de baixa com relação aos preços no mercado do boi gordo. Pensando num longo prazo, como eu citei, a perspectiva de mais fornecedores de carne no mercado chinês permite que os preços de compra por parte dos asiáticos se mantenham aí dentro do atual patamar, não dando espaço para que os compradores de boiadas paguem mais pela arroba do boi gordo. Por isso, não acreditamos em uma alta com relação a essa categoria, o chamado boi China. Enfim, é um mercado que deve trabalhar no curto prazo, sem muitas alterações com relação ao que já vem sendo praticado até agora. Um forte abraço a todos e até a próxima. E se por acaso a amiga que acompanha esta nossa falação também está enfrentando algum tipo de precisão e não está enxergando a solução, em vez de ficar batendo cabeça, não se esqueça de que a gente está aqui sempre à disposição para ajudar. É só mandar uma mensagem internética para cá no endereço eletrônico pauta@tvterraviva.com.br. Repetindo, pauta@tvterraviva.com.br. Aproveitando a nossa passagem pelo Ribeirão da Abadia, a gente vai fazer uma parada ligeira, mas só no tempo de idade, bebê, para montaria. E é já que esta lida machadeira vai ser retomada. Aguarde. O uso de sêmen sexado nas propriedades de gado de corte que fazem IATF, a inseminação artificial em tempo fixo, seria uma mão na roda para aumentar a produtividade do rebanho e a lucratividade do fazendeiro. Mas, por este mundão do sertão brasileiro, são poucos os companheiros e companheiras boiadeiros que apostam o seu dinheiro neste tipo de tecnologia. A questão é que, pelo menos até agora, o sistema de trabalho exigido para usar esse tipo de material é muito mais complicado do que o normal e ainda dá um resultado menor em termos de vacas prenhas no final da temporada. Mas uma pesquisa recente descobriu algumas alternativas muito importantes que vão facilitar demais a vida e a lida de quem está pelejando para aumentar o rendimento da sua boiada. Pois então, para adquirir informação de qualidade a respeito dessa novidade, a gente conversou recentemente aqui no nosso arranchamento com o Dr. Pietro Sampaio Baruzelli, médico veterinário e professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, a Universidade de São Paulo, que é um dos maiores especialistas em IATF do Brasil. E a gente convida agora os companheiros e companheiras boiadeiros para rever a entrevista que foi gravada naquela ocasião. Acompanhe. Boa noite, professor. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Fazia tempo que a gente não proseava, né, professor? Sempre um prazer receber o senhor aqui. Nem preciso falar que o senhor está em casa, que isso desde o começo do programa, né? Eu que agradeço. Prazer todo meu, Sidney. Ô, professor, só para a gente entender, né? Parece meio óbvio, né? Mas quais são as vantagens do uso de sêmen sexado nas fazendas de gado de corte? São inúmeras. O produtor poderia, usando o semi-sexado, escolher se ele tem como objetivo produzir mais macho ou mais fêmea e ter como resultado uma alta eficiência, né, a mudança na proporção de bezerros machos e fêmeas nascidos, que todos sabemos ela é de 50%. Quando a gente insemina
com o sêmen convencional, sem ser sexado, sabemos que vamos ter 50% de nascimentos de machos e 50% de fêmeas. Isso foi um grande anseio da humanidade de tentar mudar essa proporção. E tem estudos interessantes desde a época dos egípcios, né, que tentavam mudar a proporção de macho e fêmea nascido. Depois os incas também, tem relato dos incas com as lhamas tentando mudar essa proporção, os monges com os equinos. Então é um anseio a mudança dessa proporção de 50% para tentar ter mais objetividade na produção zootécnica. Só que o que se sabe hoje que a partir do final da década de 80, dois pesquisadores do Colorado, nos Estados Unidos, o Lawrence Johnson e o professor Seidel, da Universidade Estadual do Colorado, desenvolveram um sistema, que é através da citometria de fluxo, onde se consegue separar o espermatozoide Y, que vai produzir o macho, do espermatozoide X, que vai produzir a fêmea, e mudar essa proporção. Então, a partir dos estudos, que inclusive, interessante que os primeiros estudos eles fizeram foram em coelhos, onde eles conseguiram mudar essa proporção, e na sequência foi todo desenvolvido uma metodologia para utilizar essa separação do espermatozoide para bovinos. E hoje é um mercado que cresce muito. Por quê? Porque tem inúmeras vantagens. Então, por exemplo, na pecuária de corte, se nós quisermos produzir fêmeas com alta habilidade materna, nós sabemos que vamos ter que usar uma genética específica e o criador, logicamente, ele faz a inseminação na expectativa de ter fêmeas para reposição do seu rebanho. No entanto, fêmeas onde nós, por exemplo, não queremos que sejam a matriz futura, mas ela é uma boa matriz para, por exemplo, produzir machos para terminação. Nós podemos usar um semissexado macho. Isso otimiza muito o processo, além de tantas outras vantagens. Na pecuária leiteira, o semissexado é muito utilizado para a produção de fêmeas, logicamente, que é o objetivo principal da produção das fazendas de leite. O professor, agora, qual que é a grande dificuldade, né, hoje de se usar o sêmen sexado nas fazendas de corte do Brasil? Então, quando nós processamos o sêmen, né, com toda essa metodologia que foi desenvolvida, o ejaculado ou o espermatozoide ele tem que passar por um processo de separação. Isso causa ainda pequenos danos, apesar que a tecnologia está cada ano melhorando. E esses pequenos danos causados na célula, quando nós congelamos um ejaculado que foi sexado, ele tende a produzir uma concepção menor do que um ejaculado que não foi sexado. Quanto? Entre 80% a 90% da fertilidade daquele touro com um sêmen não sexado é atingida com um sêmen sexado. Então, o que se faz hoje em termos de estudos? É tentar diminuir essa proporção entre o sexado e o convencional para que nós tenhamos fertilidades próximas, porque aí nós teríamos alta produção de bezerro e bezerros do sexo desejado. E é isso que a ciência está tentando fazer hoje em todo o mundo. Professor, agora, por que o sêmen precisa ser congelado numa temperatura tão baixa assim? Então, quando a gente produz um sêmen, nós congelamos esse sêmen a menos 196 graus e mantemos ele em nitrogênio líquido, para que o seu metabolismo seja bloqueado e para que aquelas células fiquem conservadas ad eterno. Desde que nós tenhamos o nitrogênio líquido presente, o espermatozoide fica congelado, né, e com a possibilidade de, quando descongelado, ser fértil por uma eternidade. Então, só que nós temos outras possibilidades. Nós podemos usar o sêmen congelado, mas podemos também usar o sêmen refrigerado. E é aí que foi a pesquisa que nós desenvolvemos, na tentativa de pegar um ejaculado sexado, que não foi congelado, para evitar o dano do congelamento, para tentar fazer com que aquele ejaculado não congelado atingisse concepções mais elevadas quando inseminado.
Ô, professor, esse assunto é absolutamente fascinante, né? Não só por aquilo que ele pode render em termos de economia, né, para o pecuarista brasileiro, mas porque genética, porque reprodução, porque a pecuária em si também é fascinante, né? Então, eu queria dar os parabéns para o senhor e pela sua equipe, por todos esses envolvidos, os profissionais envolvidos nessa pesquisa, muito interessante, e agradecer em nome da pecuária brasileira essas ideias geniais que vocês, a sua equipe, o senhor, a sua equipe, o pessoal da faculdade têm colocado à disposição da pecuária brasileira. Obrigado, professor. Muito obrigado pela presença e até uma próxima vez. Eu que agradeço, Sidney. É sempre um prazer a gente estar por aqui conversando com os seus ouvintes. Muito obrigado. Com a boiada chegando na divisa da Ramada com o campo de Espraiadinho, a comitiva já terá percorrido mais da metade do caminho na jornada que foi combinada, sendo então esta hora recomendada para se fazer aqui mais uma parada ligeira. E quando a nossa lida marchadeira for retomada, a conversa da pionada vai ser sobre o mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. O consumidor brasileiro continua alongado e vasqueiro do mercado, o açougueiro está padecendo mais ainda de solidão no seu estabelecimento e o comprador de gado está querendo marretar a cotação. Mas a nossa praça boiadeira já não está assim tão embicada na descida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta num instante só. Aguarde. Com a boiada redonda e faceira na invernada, esperando para ser negociada, a hora agora é de dar uma passada na feira e fazer a perguntação de qual é a cotação mais verdadeira para o boi gordo e de assuntar quanto poderá ser apurado se for o caso de vender o nosso gado. Pois o que tem para ser contado é que o consumidor brasileiro continua vasqueiro e alongado. Isso está sendo a principal atrapalhação para a recuperação do valor da arroba no nosso mercado pecuário. Conforme a da sabedência geral dos companheiros e companheiras boiadeiros, o calendário religioso é rigoroso a respeito da recomendação aos crentes para fazer abstinência de carne vermelha na quaresma inteira, mas principalmente agora na Semana Santa e na Sexta-feira da Paixão. E, logicamente, que o resultado desta tradição é o esmagrecimento do movimento no balcão do açougue, né? Além disso, com o avançamento do tempo, nestas horas de agora, os derradeiros caraminguás que tinham sobrado na algibeira do trabalhador brasileiro também já criaram asas e foram embora. De modo, então, que a gaveta de carne da geladeira vai continuar vazia até sair o próximo pagamento. Aí o comprador de boiada, que tem perfeito conhecimento do jeito que o vento bate no eito, continua correndo o trecho com o facão derriçador de preço na mão, lidando para derrubar a cotação, mas sem fazer nenhum esforço maior assim para fechar negócio e carregar o caminhão. Por outro lado, o setor exportador continua em grande animação e pela quarta vez seguida, o resultado do mês deve ser o melhor da história na comparação com os seus correspondentes. De acordo com a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, do começo deste março presente até a sexta-feira passada, os embarques somaram 140 mil toneladas, com média diária de 8.700 toneladas, o que representou um fortíssimo crescimento de 61,7% em relação ao período correspondente do ano passado. Logicamente que é necessário ressalvar aqui, primeiramente, que em março do 22, o mercado da China estava fechado para a carne bovina brasileira, por conta aí de um caso de falsa vaca louca, né? E a outra questão é que o preço do produto continua descendo a ribanceira, com uma redução de 5,9% na mesma comparação. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que, desta vez, a arroba caiu em 4 destas praças e subiu nas outras 6. A lista das arribadas, que já ficou um pouco mais encorpada, né, foi encabeçada pelo oeste do Maranhão, onde a alta foi geral, com o boi avançando para R$ 210 e a vaca para R$ 182, a prazo e para descontar o fundo rural. No sul do Tocantins, o macho aumentou para R$ 202. No norte do estado, o reajuste foi para a fêmea, que não sai mais por menos do que R$ 182. Em Goiânia, capital do Goiás, a vaca encareceu para R$ 190.
Neste mesmo trieiro foi Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, onde a fêmea melhorou para R$ 197. Em Dourados, o boi aumentou para R$ 218. Já o sudeste de Mato Grosso andou no rumo contrário e registrou queda para a vaca, que piorou para R$ 187. No oeste da Bahia, o macho foi derrubado para R$ 213 e a fêmea para R$ 195. No sul do estado, o boi voltou também para R$ 213. E no Triângulo Mineiro, o macho desandou para R$ 210. Eu agradeço tanto apreço, mas eu não careço de preocupação nem de conselho para melhorar minha vida. Eu só quero tocar aqui a minha lida porque para mim tá bom assim. Tá certo que eu já sou um caboclo errado e tá perto o dia em que eu vou ser vencido pela idade, mas eu não vejo sentido em ir embora para a cidade porque meu coração está plantado no sertão e é neste chão que eu vou ficar até a hora de passar na porta da eternidade. Estas prosinhas que a gente recita aqui no fechamento da nossa empreitada de todo dia foram feitas pela minha própria mão, assim, sem muita pretensão, além de fazer a louvação da nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira. Mas aí o povo foi gostando e pedindo mais, até que o jeito foi ajuntar tudo e publicar. Pois foi desta maneira que nasceram os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam correndo o eito e o chão do sertão na mão e no coração dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, do país inteiro. Se o amigo e amiga quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção completa, podem ligar diretamente para mim, no meu telefone particular, que eu vou ter o prazer de atender. O número é 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou também pelo meu e-mail, que é sidneymascio@uol.com.br, ou ainda pelo Facebook, onde eu uso o meu nome mesmo. Desarranchada a pionada, armada a comitiva e pronta a boiada para voltar para a estrada e recomeçar a viagem, a gente agradece aos amigos e a parentagem pelo pouso e pela amizade e promete voltar com Terra Viva DBO na TV numa outra oportunidade, que no caso vai ser amanhã mesmo, às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo, um abraço especial para a médica veterinária Rosane Ferreira e para o pecuarista Thales Carneiro, do Rio de Janeiro. E até lá, então.